pastor, tá sem áudio. Sem áudio, Obrigado, Dani. Senão ia ficar só falando aqui, vocês não iam ouvir nada, né? Obrigado, Dani. desde o início, a gente É, não ouviu nada. então, deixa eu voltar aqui, né? Ah, nós temos, então, o avanço da nossa convenção, né? A gente estava falando que a convenção começa no sul, depois ela vai em direção ao sudeste, nordeste, norte e centro-oeste, né? E aí então abrange todas as regiões do nosso país. E aí aqui no Distrito Federal, ela é iniciado o trabalho, né, em 1974 pelo pastor Joel de Jesus Braga. E aí os registros dizem, né, que em 2018, que é a nossa atualização, cerca de 30 igrejas já estavam ligadas à convenção do Brasil Central e os seus arredores. Secretaria de Missões, o que está acontecendo aqui? Acho que você vai ter que recortar isso daí. Tem que recortar, é? É só nele, né? Então, deixa eu passar por ele aqui. Vamos lá. Na Assembleia da CIB, em 1975, foi decidido criar o cargo de secretário de Missões. O primeiro a ocupar o cargo foi o pastor Paulo Mendes, né, que hoje é o pastor que está. Nós vimos que ele está em Portugal, né? Cuida do seminário em Portugal e Espanha, no treinamento de líderes. É, que em seguida apresenta um programa missionário para o Brasil, Promibra, né? E eles têm esse propósito de, em 10 anos, alcançar, né, todo o território nacional com todos os estados, né, com uma igreja batista independente. 10 anos, não, em 5 anos, né, implantar o nosso trabalho em todos os estados. Aí nascem as convenções regionais, né? Nós temos até então a convenção nacional e depois ela, para melhor facilitar o trabalho, né, e a assistência, já que nós estamos em um país continental, né, cria-se as regionais, né? Alguns estados têm mais de uma regional. No nosso caso aqui da Bahia mesmo, nós temos a CRIB-BA e temos a CIBISBA, né? Vamos ver cada uma delas mais à frente. Durante algum tempo, houve discussões sobre a possível transformação das secretarias regionais em convenções. Essa mudança aconteceu em 1985 a 1990. As convenções regionais, então, assumiram a responsabilidade da expansão dentro das respectivas regiões e estabelece convênios com a CIB, assim recebendo ajuda para a sua expansão. Então, como é que funciona? Hoje mesmo nós temos um campo da nossa convenção
que é o campo de Caculé, onde está o missionário Edmilson e a família dele. E esse campo é sustentado pela regional, a Cibisba, em parceria com a CIB, né? Então, as regionais elas buscam, né, esse apoio na convenção nacional no quesito sustento. Vamos pensar um pouquinho, né, em missões transculturais. Então, assim, deu para entender esse aspecto, né? A convenção ela cria as regionais, né, elas têm as suas assembleias regulares, aonde trata dos assuntos, né, das igrejas, e é nessas nas regionais também, né, que são levados às necessidades de abertura de novos campos. Então, a regional ela decide, né, onde a convenção vai estar iniciando um novo trabalho e, a partir disso, busca-se parceria nas questões financeiras, né, para dar suporte a esse novo trabalho que está nascendo, né? Então, a gente tem hoje 3 campos missionários da nossa convenção, 2 deles, o Sérgio, né, que é pastor hoje em Tanque Novo, mas já esteve em Botuporã, e hoje está lá o João Filho, é pastor, né, e está pastoreando hoje Botuporã. Sérgio está em Tanque Novo e nós temos Edmilson, que está em Caculé, né? Desses campos, Caculé hoje é o campo que está recebendo a ajuda da nossa convenção nacional. Em missões transculturais, né, nós temos aqui alguns dados, né, dos missionários que foram para o campo, alguns já não estão mais, né, mas todos eles estiveram nesses campos. Então, nós temos no Paraguai a Rodinei e Eulália, né, no Uruguai, Alexson Vasconcelos, no Peru, hoje, né, nós temos Nilzete Flores, em Arequipa. Portugal, nós temos o pastor Paulo Mendes. Angola, pastor que já esteve, né, e hoje está de volta para o Brasil, né, e que foi professor e é professor de vocês aqui no seminário, o pastor José José Taborda, pronto, enganchou Aldoí, aqui, mas José Taborda, Aldaí Taborda, não é? José Aldaí Taborda. Na Tunísia, a Elisete Lima, né? E é interessante porque a Elisete, né, foi para a Tunísia como psicóloga e ela esteve realizando um trabalho na Tunísia durante um bom tempo, mas hoje já não está mais na Tunísia. A República Centro-Africana, o Valdemir Lima, né, e com a esposa Ana estiveram por um bom tempo. Hoje eles estão em Minas, cuidando de uma igreja em Minas. Na África, o Fábio e a Gilca. Na Espanha, Granada, o Helder e a Ana Paula. São Sebastião, Marinaldo e Zenaide. Valência, Paulo Mendes, né? Guiné-Bissau, Alain Delon e Tamila. Gabu, Enéas e Dassaelen. Índia, Dean Zani e Nubinelma. Itália, em Bolonha, né? Milton e Zoraide. Milão, Gerson e Ingrid.
Na Inglaterra, Samuel e a Renata. No Japão, o Jansen e a Jéssica, o Kellen e a Suzane, que são filhos do pastor Clerisnan e da missionária Neide, né, que já faleceu. Mas os filhos todos estão envolvidos nos campos missionários. Em Moçambique, o Bernardo e a Vanessa Batista. No Oriente Médio, J e S, né, são as iniciais. Papua Nova Guiné, Raquel e Alessandro. Paraguai, Rodinei e Eulália. Península Ibérica, Fernando e Heloísa, é isso mesmo, né? Porque para mim tá difícil para me ler aqui em cima. Isso mesmo. Peru, Julíaca, Lilian Pacheco e Nelida. Arequipa, Nilzete Flores. E aí, Portugal, povos muçulmanos, né? Hoje a Zazá e o Neto tá cuidando nessa direção. Senegal, Sudeste Asiático, Suécia, né? O Silas e a Camila tiveram por um tempo cuidando desse campo na Suécia, com esse objetivo, né, de a Suécia, a gente sabe hoje, né, que a Suécia está inserido nesse contexto da Europa que é chamado, né, de um período pós-cristão, né, de declínio espiritual, muitas igrejas enormes, mas com pouca membresia e onde a juventude não quer, né, mais saber do Evangelho. Então, nós tivemos por um tempo lá enviado pela a convenção, né, para a nossa igreja mãe, o Silas, o pastor Silas e a Camila. Eles já vieram também de volta para o Brasil. E nós temos as convenções regionais. Com as siglas, né? A CIBA, Pará e Rondônia, Acre e Amapá, a CIBA, Amazonas e Roraima, CIBR, Goiás, CIBRs, Rio Grande do Sul, CIBERG, Rio de Janeiro, CIBES, Espírito Santo, CIBESC, Santa Catarina, CIBESP, São Paulo e Mato Grosso do Sul, Sibila, Igreja de Língua Alemã, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso, CIBMAT, Mato Grosso, CIBMinas, Minas Gerais, CIBINE, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, CIBPA, Paraná, CIBPB, Paraíba, CIBISA, Sergipe e Alagoas, CIBISBA, né, que é a convenção na qual nós estamos ligados às igrejas aqui do sudoeste da Bahia, CRIB-BA, norte da Bahia, CRIB-BC, Brasil Central, Distrito Federal e Tocantins, e a CIB-CE, Ceará. São as nossas convenções regionais, né? Como eu falei para vocês, as nossas convenções, as igrejas dessas regiões estão associadas a elas e periodicamente elas têm as suas assembleias onde são tratadas todas as questões relacionadas às igrejas, né? É nela também que é admitida igrejas novas, né, que querem fazer parte. Todos os assuntos relacionados às igrejas regionais é tratado, então,
nessas convenções. Em 1983 foi criada a Extensão Sul, em Cachoeirinha, Rio Grande do Sul, que hoje é um seminário estruturado. Vou ver se eu pulei alguma coisa, educação teológica. A educação teológica foi considerada uma das prioridades desde a organização da CIB, né? Lembra que nós falamos que é uma prioridade desde o nascimento na Suécia, né, com John Ogman, a escola bíblica, Instituto Bíblico, Seminário Teológico, e essa também é a preocupação da nossa convenção da CIB em território nacional. Em 1963, resolveu-se transferir o Instituto para Campinas, São Paulo. Logo em seguida, foi comprado o terreno onde o seminário funciona até hoje, né? Então, o nosso primeiro, deixa eu pegar aqui a nomenclatura certinha, né? O Nils Angelim, foi ele que foi encarregado de trabalhar, né, logo no início. Deixa eu pegar a data aqui, ó. Em 1945, o missionário Nils Angelim começa o curso teológico por extensão. Não funcionou bem e, por isso, foi criado um curso por correspondência. Este curso se destinava, em primeiro lugar, para pastores que já estavam na atividade. Na mesma assembleia que foi criada a CIB, votou-se em favor da criação de um instituto bíblico. O Nils Angeli foi eleito para ser reitor, e ele morava em Ijuí, no Rio Grande do Sul, e então o nosso primeiro instituto nasce em Ijuí, e agora, né, em 1963, ele é transferido para Campinas, aonde nós temos uma grande construção, um grande seminário, né, de onde saíram dali muitos seminaristas, né, que ingressaram e que se tornaram pastores da nossa convenção. Em 1983 foi criada a Extensão Sul, em Cachoeirinhas, Rio Grande do Sul, que hoje é seminário estruturado. Em 1984 foi criado o seminário em Feira de Santana, aqui na Bahia, né? Muitos irmãos daqui de Guanambi foram estudar em Feira de Santana. E aí, atualmente, né, nós temos o seminário em Cascavel, no Paraná, Uberlândia, Minas Gerais e Guanambi, que é esse que nós fazemos parte. Eu faço parte da primeira turma do seminário aqui em Guanambi. Na minha turma, nós começamos com cerca de 40 alunos e na nossa formatura tinha eu, a, hoje a pastora Liseni, Laura, que é da Primeira Igreja Batista de Guanambi, e fomos nós três, né, a primeira turma que formamos, de uma turma imensa que começou. Então, dessa grande turma, eu acho que de mais de 40 alunos, no final, formaram esses três, e o pastor Valdir também, porque já tinha feito algumas matérias e finalizou as matérias dele, e nós formamos juntos. Mas certo é que, desde que foi fundado, né, o seminário aqui em Guanambi, Deus tem dado a graça de muitas pessoas ingressarem e, e muitos alunos, né, têm feito seus estudos teológicos, finalizado, e têm sido enviados para o campo, né? E muitos pastores também que já estavam no campo vieram, né, para estudar no CT Bisba, e
e receberam, né, o seu diploma, a sua formação teológica e a sua ingressão, o seu ingresso, né, no ministério pastoral. E nós temos a FEPAS, né, que é essa entidade que cuida do social da igreja, dessa assistência às necessidades sociais. Nossa convenção, desde o início, esteve envolvida com as necessidades sociais do povo. Assim nasceram os orfanatos em Pelotas, Porto Alegre, Esteio, no Rio Grande do Sul, e em Xanxerê, Santa Catarina. A UMB, né? Nós temos a CIB, que cuida das igrejas da nossa convenção, e nós temos a UMB, que cuida dos pastores da nossa convenção. Então, em 1958, foi criado o Conselho Pastoral, transformado em União dos Ministros Batistas Independentes, no ano de 1961. De início, realizava-se um retiro nacional anualmente, né? Hoje, a maioria dos pastores participa mais efetivamente dos retiros regionais, enquanto o retiro nacional passou a ser realizado a cada 2 anos, né? Interessante que assim também funcionava o Congresso de Jovens, hoje também funciona de 2 em 2 anos, né? Porque acabou as regionais, né, fazendo seus encontros, porque o objetivo era exatamente promover esse encontro, né, de ministros, de jovens, nós vamos ver das mulheres também, mas hoje em cada regional é realizado também essas programações, né, então um ano sim, um ano não, e acaba que todo ano a gente tem um encontro, né, um retiro de pastores, de jovens, das mulheres, na nossa regional, os jovens realiza todos os anos. Então, quais são os departamentos da nossa convenção? Junta de Educação, né? A religiosa, União da Mocidade Batista Independente, MOB, Junta Feminina e Junta de Comunicação. E o FEPAS, que é essa instituição, né? Que cuida dos trabalhos sociais. Por último, né? Uma estimativa indica contar a denominação nos anos abaixo relacionados a seguir, então, a gente tem a quantidade de membros, né? Essa estimativa de membros da nossa convenção. Depois, em 1952, 2.000 membros, 1965, 5.000 membros, 1971, 9.000 membros, 1980, 20.000 membros, 1987, 28.000 membros, 1995, 35.000 membros, 2018, 90.000 membros, né? Talvez a gente esteja aí hoje dentro dessas perspectivas aí em 100.000 membros. E aí? Fui rápido, né? Nosso assunto esgotou, mas eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês agora, sobre essa nossa trajetória como convenção, no Brasil. E aí? O que vocês acharam aí? Pastor, é uma bela de uma estrutura, né? Glória a Deus, hein? Que bênção. É, A igreja de Guanambi, Batista Filadélfia de Guanambi, uhum. quantas igrejas estão sob a responsabilidade dela aí na região? Quantas igrejas? É, A gente, no caso, a gente tem que a gente chama de setores ou congregações, né? Porque assim, certo. na proporção que essas congregações elas vão crescendo, né? E tem a capacidade de autossustentar, de autossustento, né? E de uma liderança própria,
elas acabam se tornando igreja também. Elas acabam emancipando, né? Então, nós temos um trabalho que foi o que eu pastoreei há 12 anos atrás, quando eu voltei para Guanambi, né, que é uma igreja de um povoado aqui em Pindaí, chamado Tanque, que era congregação de Guanambi e hoje é igreja, né? Nós temos Seraíma também, que estava ligada a Guanambi e hoje é uma igreja. Nós temos Pilões, que ainda está ligado, né, a Guanambi, mas ela já tem uma liderança própria e um sustento próprio, né? Nós temos Pindaí, que é do pastor Ramon, colega de vocês, eu acho que já teve matéria aqui com vocês, não já? Pastor Ramon, foi avaliado agora, né? No conselho da UMB, e ele pastoreia a igreja em Pindaí, né? Ainda faz parte, né? Mas é uma igreja hoje que já bem estruturada. E aí, dentro da cidade, nós temos várias congregações e também na zona rural. A gente tem várias congregações hoje. É uma bela de Ó, uma estrutura. Alguém falou alguma pastor coisa aí. Jânio, a de Morrinhos também não é independente, não? Morrinhos ainda é congregação, também daqui de Guanambi. Com uma Ah, boa estrutura já em membresia, né? Mas ainda é congregação. Tanque Novo também, pastor? Tanque Novo está ligado à convenção ainda, porque é um campo missionário. Lembra que eu falei, né, que a nossa convenção, para melhor atender, né, então ela cria as regionais, e as regionais, né, no caso a nossa convenção aqui, que é a Cibisba, que atende, né, o sudoeste da Bahia, ela então tem os seus campos missionários. E aí a gente tem Tanque Novo, Botuporã e Caculé. Esses três campos hoje são campos da convenção. É a convenção que sustenta, né, com os dízimos dos dízimos, que é repassado por cada igreja para a convenção, ela sustenta esses trabalhos. E a de Lapa, pastor? A de Lapa? e a Lagoa da Pedra, pastor? Então, Lagoa da Pedra também ainda já é, né, hoje tem toda uma estrutura de igreja, mas o pastor Marivaldo, ele, por muito amor ao pastor Francisco Carlos, ele disse que não quer desvincular, né? Então, continua sendo uma congregação. São dois companheiros de muitas datas e eles continuam partilhando juntos, né? E ele disse que o pastor Francisco é o pastor dele, que ele não pretende desvincular, ainda com toda estrutura hoje Silene e Pastor Edson, né? A congregação de Lagoa da Pedra tem várias congregações, né? Ela própria já tem várias congregações numa região bem ampla da zona rural, mas mesmo assim ainda faz parte da igreja de Guanambi. Quer dizer, a congregação ela pode se expandir. Pode, pode. Ela realiza o trabalho dela também, né? Mas ele está Ah, centralizado lá. Trabalho. Isso. O trabalho é centralizado, toda a programação é feita pela própria congregação, né? E aí, no caso do pastor Marivaldo, ele presta os relatórios dele para a igreja em Guanambi, né? Mas ele tem toda a gerência do trabalho ali na região. E a Igreja E da Lapa, pastor Bom Jânio? Jesus da Lapa é uma congregação da igreja em Guanambi também. Bem, né? Isso. Ô, pastor Jânio, Sim. e quando que esses campos missionários, igual Tanque Novo, Botuporã e Calculé, eles deixam de ser um campo missionário para ser uma estrutura? O que Então, falta? Quais são os requisitos? Então, Eu não na entendi. proporção que esse campo, né, ele tem a condição de autossustentar, ele pode se tornar uma igreja emancipada, né, e passa a fazer parte agora não mais como campo missionário, mas como igreja filiada à Cibisma. O Sérgio pode até falar alguma coisa, ele que está no campo, está aí, pastor da igreja em Tanque Novo, né?
Se ele quiser falar alguma coisa nessa direção também, fica à vontade, Sérgio. Paz, irmãos. Pastor Edson, pai. Saudade, hein, pastor? Ô, meu querido, prazer em ouvi-lo. Amém. Como o pastor Jânio colocou aí mesmo, à medida que quando a convenção vai tirando aos poucos os recursos, e a igreja vai assumindo esses recursos, né? São dados pela convenção, aluguel de campo, aluguel de casa, salário do obreiro. Aí, com os anos, vão tirando, e a igreja vai assumindo até ela tornar-se igreja, né? Começar a caminhar sozinha, como o pastor Jânio colocou aí. E aí estamos nessa caminhada aí, né? Ô, Sérgio, os tempo. dados que eu. Só para te fazer uma pergunta, os dados que eu passei aqui anteriormente, né? Só para você me falar que talvez eu possa estar equivocado, mas hoje o único campo que ainda recebe, no caso, a ajuda financeira da nossa convenção nacional é Caculé, não é isso? Aqui da nossa convenção, sim, da CIB, no caso, né? Isso, desses 3 Só campos. Caculé, isso. Só Caculé. Isso. E, Botuporã e Tanque e Novo é Cibispa. a Cibisma, que já está naquele processo de diminuição ou ainda não? Tá, sim, tá. Eu esqueci até o nome que fala agora. Esqueci o nome. Eu sei que, na verdade, devia acontecer já mais cedo. Ela acontece a partir de 5 anos, né? Uhum. Eu fiquei 9 em Botuporã, e estou com 10 aqui em Tanque Novo. Já era para ter ocorrido, mas aí sempre a convenção vem, analisa o contexto, né? Quantidade de membros, as entradas da igreja, para ver se realmente a igreja tem condição de estar assumindo alguma responsabilidade financeira. Hoje nós pagamos a casa pastoral mesmo, já é a igreja que assume. Aluguel e o salário do obreiro ainda é a convenção. A gente entra com apenas R$ 200 no aluguel e a convenção entra com 500. E os meus salários vão começando agora já a diminuir, mas ainda está no processo. Uhum. É chamado processo de desmame. Mas tem Vai um nome que fala, desmamando aos poucos. campanha Quinca. Eu esqueci o nome. Tem a ver com 5. Isso. E passou também, viu, Sérgio, esses Como é que é, dados aí. Márcia? Quinzenal? Quinquenal. Quinquenal. Isso. E a partir de 5 Isso. anos faz a avaliação se o campo já pode assumir, né, as suas responsabilidades, justamente para a convenção ter a condição de abrir outro campo. Outros campos, é. Hoje a convenção nossa mesmo no Sudoeste, ela já tem em vista, né, alguns locais com percentagem de evangélico bem pequena, né? E que já algumas reuniões de alguns anos a gente tem conversado, debatido, mas por causa da questão financeira, a gente ainda não tem condições, né, de abrir novos campos. Então, a gente acaba esbarrando, né, nessa questão das finanças. Mas hoje esses 3 campos são assistidos pela Convenção do Sudoeste e o campo de Caculé tem essa parceria CIB e Cibisma. E Tá bom, mais um. tem se tornado cada vez mais difícil com esses levantes que nós temos tido aí das pessoas contra o dízimo da igreja, né? Contra as entradas da igreja, principalmente o dízimo, né? Muitos cristãos têm deixado de ser fiel aos seus dízimos. Isso tem trazido uma dificuldade muito grande da igreja. Né? Eu tenho até uma mensagem que tem por tema destruidores de igreja. E fala justamente dessa questão dos crentes que deixam de dizimar. Essa falta de contribuição, né? Tem dificultado muito o desenvolvimento da obra. Eu até falo, Sérgio, que nós deveríamos avançar um pouco mais, né? Porque hoje, quando a gente trata desse assunto de dízimo, hoje nós temos N opiniões, né? E como hoje as pessoas estão
praticamente todas as pessoas, né, têm acesso à internet, então quando surge um tema, ainda mais quando o tema é finança, né, dinheiro, eles acabam buscando, né, informações. O dízimo é bíblico, dízimo no Novo Testamento é bíblico, a gente sempre ouve essas perguntas, né? Ah, é 10% que a gente precisa dar, né? Eu não poderia diminuir aí para 2%. E alguns dizem assim, mas a gente não vê falar muito de dízimo no Novo Testamento, né? E eu tenho batido nessa tecla, né? Que o Novo Testamento nasce uma igreja tão generosa que pouco se fala sobre dízimo. Por quê? Porque é uma igreja que dá tudo, como é que vai falar para ela dar 10%? Né? Você está dando 100% do que você tem. Aí a igreja vai ensinar, não, você tem que dar 10%, você tem que ficar com 90% e dar 10%, né? Então, pouco se fala sobre o dízimo, mas, na verdade, o que a gente deveria, como igreja mesmo, avançar seria em generosidade, né? A generosidade nos leva a ir além dos 10%, né? A gente vai bem além dos 10%. E essa deveria e deve ser a nossa visão cristã. Porém, né, esse problema não é somente na questão da membresia da igreja. Nós temos hoje muitas lideranças, né, que são lideranças que não têm um olhar de generosidade, né? Hoje nós temos muitas pessoas que eles querem estar à frente de uma igreja recebendo, mas ao mesmo tempo eles próprios não são generosos, né? E aí, claro, quando isso acontece, dificulta ainda mais, né? Porque se a liderança ela é um exemplo e a membresia ela sai, né, desse exemplo, já é um mal, mas não é um mal tão grande. Mas quando a própria liderança ela tem essa deficiência, aí eu creio que já é um mal grandão, né? E a gente tem visto tudo isso, né? E aí hoje a gente esbarra muitas vezes na questão do aspecto financeiro. Mas tem um outro aspecto também que hoje está crescendo nessa questão de expansão, né, dos campos regionais, nacionais, e que eu acho que esse é um ponto que a gente precisa refletir muito, já que a gente está numa sala onde nós temos seminaristas, é que a mão de obra também está ficando escassa, né? Nós temos hoje muitas pessoas, e não é errado o que eu vou falar aqui, né? Não é errado a pessoa vir para o seminário em busca do conhecimento, mesmo que ela ainda não tenha, né, um despertamento para um chamado específico, não é errado, mas nós temos muitas pessoas hoje que têm chamados específicos, mas que elas estão recuando nesse chamado, né? Às vezes até fazem o seminário, mas depois elas não se disponibilizam em dizer assim, olha, eu estou aqui, né? Qual é o campo que eu preciso assumir, né? Eu estou aqui, estou à disposição. Então, nós temos essas duas, eu diria, né, que esses dois entraves muito crescentes hoje. Em alguns momentos, a gente tem somente a questão do problema financeiro, mas em outros momentos, a gente tem tanto o financeiro quanto a mão de obra que vai ficando escassa. E aí vai ficando difícil o avanço, né? Igual quando a gente está fazendo aí, né, essa volta ao passado, a gente percebe que nós tivemos aí, num curto período de tempo, desde que a nossa congregação, a nossa denominação, ela começou os trabalhos dela em Rio Grande do Sul, né? Nós vamos ver muitas mãos de obras que vão surgindo e disponibilizando, né? A estar indo para os campos. E aí, quando isso acontece, o trabalho ele vai expandindo, né? Mas se falta mão de obra, ainda que a gente tenha os recursos financeiros, mas não dá para avançar, né? Eu até diria que sem recurso financeiro, mas com muita boa vontade, né, do vocacionado de ir, acaba-se tendo um trabalho aberto. Mas com recurso financeiro, mas sem a mão de obra, nada feito. Porque o material que Deus usa são pessoas, né? E aí, vocês querem conversar mais alguma coisa? Tem alguma pergunta mais dentro do assunto
que precisa de um melhor esclarecimento. Se tiver e eu puder ajudar nesse esclarecimento, fique à vontade. Pastor, o que o senhor acabou de falar é o que eu estava pensando e o que eu ia perguntar, ia até falar com o Sérgio. A maior dificuldade para se plantar uma igreja, no caso, ainda é a mão de obra? Ainda são as pessoas? É uma Falta pergunta, de pastor Silvio? liderança? Ainda é? É uma pergunta se a mão de obra é a maior dificuldade? Ainda é a maior dificuldade. No caso, né, eu estava pensando, conforme o Sérgio estava falando, eu estava pensando, né, será que ali, quando vocês abriram essa congregação, era a mão de obra, era a maior dificuldade? Ou, por exemplo, evangelizar as pessoas ali por questão de idolatria, essas coisas, era a parte mais difícil? Mas pelo que eu vejo, ainda é a mão de obra, a parte mais Isso. difícil, né? No nosso caso, aqui, né, no caso, há alguns anos atrás, a gente ainda tinha, talvez, né, ainda nesse ardor missionário, né, nós ainda tínhamos muitas pessoas com essa disposição de ir para o campo, né? Eu falo porque, assim, eu sou novo na convenção, né? Eu tenho 25 anos de caminhada cristã e como pastor no campo, que fui para o campo, eu estou com 18 anos, né, de pastoreio. Mas eu me lembro que quando eu cheguei em Filadélfia, a gente tinha um ardor muito grande na vida das pessoas, né? Se falava muito sobre missões, é, se falava muito sobre a questão, né, da contribuição para a obra missionária. Então, a gente ainda tinha muitas pessoas dizendo assim: olha, eu estou aqui, né, pode contar comigo, a hora que tiver um campo e for da vontade do Senhor que eu vá, eu estou à disposição. Mas nós temos percebido que essa questão, né, do humano cada dia mais está diminuindo. E a gente tem visto as pessoas muito assim: olha, eu até vou, mas se for conveniente para mim, né, se tiver alguma coisa que eu achar que vale a pena, eu estou disposto a ir, né, alguns com a família, mas outros já não querem mais, porque às vezes, né, já tem um trabalho, e a gente entende, né, mas a gente vai ver que a obra sempre foi feita de sacrifício mesmo, de pessoas que eu admiro muito, né, o meu pastor, que é o pastor Francisco Carlos. Eu falo sempre isso, falo com as pessoas que eu converso, falo com a minha família, né, porque foi um homem que tinha toda a possibilidade na área financeira, né, com várias oportunidades de trabalho e que abandonou tudo para servir ao Senhor, né? E isso já tem muitos anos que ele está fazendo e faz até hoje. Até hoje ele trabalha muito, muito dedicado, né? Então, assim, eu tenho como um grande exemplo de alguém que abriu mão de si mesmo e talvez até de cuidados maiores para com a sua família para poder servir o reino de Deus, né? E aí nós estamos vendo hoje uma decadência, né, de pessoas que não estão dispostas, talvez pelo tempo que nós estamos vivendo, né? Porque o tempo que a gente está vivendo é propício a isso. É um tempo onde nós temos mais facilidades, né? E quanto mais a gente vai avançando em facilidade, mais a gente vai diminuindo em sacrifício, não é assim? É a época do controle remoto, é a época do Conforto, né? o conforto é muito grande, né? Olha, só para a gente ter uma ideia, o que nós estamos fazendo aqui hoje, né? Cada um no conforto do seu lar, né? Estudando a palavra de Deus, nós tivemos, eu ainda, né? Tive alunos que vinha, no caso de cidades aqui que
pegava um transporte num dia, vinha de lá para cá, né, dormia para assistir aula, depois no outro dia pegava esse transporte, então às vezes ficava 3 dias, porque era transporte público, né, não tinha essa facilidade de entrar no veículo e chegar na sua casa. Tinha que pegar o transporte, né, e deslocar. Na nossa região aqui, os ônibus são chamados de catanica, né, todo lugar eles param para pegar aquele centavo de cada um, então a viagem de 60 quilômetros dura às vezes um dia. Então, ainda vimos isso, mas hoje nós já temos a facilidade, hoje a gente não precisa nem deslocar mais, né? Mas mesmo assim, a gente está vendo que cada dia também vai diminuindo as pessoas que dizem, eu quero estudar teologia, né? Então, esses aspectos são algo que nós precisamos refletir muito, conversar bastante, né? E com liderança tentar influenciar o máximo as pessoas a se disponibilizarem mais para o reino de Deus. Porque senão a tendência é a gente cada vez ir avançando menos, né? Só para a gente ter como exemplo, né, a Suécia, que foi o berço, né, desse boom das missões, né, para o mundo, hoje é um país, como nós vimos, né, que há alguns anos atrás o pastor Silas e a Camila, que é a esposa e os filhos, foram para a Suécia para ajudar nesse trabalho, né? Hoje o número de pessoas, estava lendo uma reportagem, né, que o número de pessoas na Alemanha que frequenta os cultos, tanto protestante como da Igreja Católica Romana, é muito pouco, né? Então, assim, isso que aconteceu na Europa, que está acontecendo nos Estados Unidos, é um reflexo também com o que está acontecendo hoje, já que a gente está num mundo globalizado, né? Está acontecendo hoje também no Brasil. Então, pastora Silvana, a mão de obra hoje, ela é algo que a gente precisa estar orando ao Senhor, né? E buscando o máximo influenciar a membresia da nossa igreja a pensar de maneira diferente a respeito do reino de Deus. Pastor, e na Obrigada, Europa está pastor. preocupante, né, o esfriamento, né? Na Europa é preocupante. Muito Os relatos que a gente tem os relatos que a gente tem de missionários, né, de pastores que passam pela Europa e pelos Estados Unidos, né, é que as igrejas estão cheias, sim, as igrejas estão cheias no sentido, né, daqueles que compõem a membresia da igreja de pessoas de cabelo branco, né? Então, os mais idosos ainda permanecem na fé deles, né, lutando pela fé deles, mas os mais novos já não. Por isso, pastor Edson, eu tenho incentivado, né? Tá aí algumas ovelhas do nosso rebanho, eu tenho incentivado aqui tanto a questão da pregação do evangelho quanto os casais a terem filhos. Tem sido um incentivo meu, né? Eu tenho falado assim, irmãos, esse negócio eu não quero ter filho porque dá trabalho, ou eu não quero ter mais de um filho, eu sempre tenho incentivado para eles. Olha, a gente quer ver choro de criança dentro da igreja, porque choro de criança, pré-adolescente, adolescente, às vezes mesmo conversando ali, jovens, né? Mas é sinal de que uma nova geração está recebendo o alimento da palavra de Deus e que a gente pode incentivar eles, né, a serem trabalhadores do reino de Deus. Eu sempre jogo essa responsabilidade para eles, né? Que eu falo para eles, eu logo mais estou parando, mas a igreja não pode parar, né? Ela tem que Exato. continuar, né? Então a gente está sempre incentivando, né? Os jovens nesse sentido de vão passar o bastão. E Exato. são eles que vão continuar cuidando. Enquanto o senhor não voltar, né, para vir buscar a igreja, eles é que vão ter que cuidar. Então isso aí a gente está sempre falando, inserindo essa responsabilidade neles, entendeu? E é deles também, não é só nossa, é Sim. deles. Senão não tem continuação, né? O papel nosso hoje, pastor, esse é trabalhar e inculcar na mente deles, incentivar, né? Eu fiquei muito feliz porque domingo passado, a Escola Bíblica Dominical da igreja aqui em Guanambi, eles fizeram um projeto, né, nessa visão missionária com os pequenos, desde os pequeninhos mesmo de berçário, né, a criança, pré-adolescente, né,
e eles então colocaram eles em contato com os missionários da nossa convenção nacional, né, para eles conversarem com eles. Eles produziram um material e depois eles mesmos fizeram a exposição desse material, né? Então a gente subiu para vocês conhecem o prédio, né? A gente subiu para aquela sala onde funciona ali as escolas, a escola bíblica dominical, e em cada sala que a gente passava estava lá as crianças, né, expondo o material que eles aprenderam, falando dos missionários, pedindo oração pelos missionários. Então, isso leva eles a refletirem, né, nessa responsabilidade, né, que eles têm. Já no tempo presente, né, de orar, de se preparar, né, para um dia estudar e também trabalhar no campo. Então, assim, ah, quer ver outra decadência que nós estamos vendo, né? Claro, isso pode ser substituído de uma outra forma, mas o que a gente tem visto é que às vezes não é substituído na maioria das novas igrejas que vão nascendo, né? É exatamente esse abandono da escola bíblica dominical, né? Então, assim, escola bíblica dominical é um momento onde os nossos filhos, né, eles têm esse contato com o estudo desde pequeno dos campos, né? E aí a gente vai inculcando tanto em casa quanto na igreja, nós vamos inculcando na mente deles esse trabalho, né? Então, assim, se a gente tem só aquele trabalho onde tem, né, o culto com uma pregação do pastor que acaba sendo uma pregação de um monólogo, onde o pastor fala e os demais somente ouvem, né? A gente também perde esse potencial de ensino e de influência que a gente poderia ter nesse momento de escola bíblica dominical. E a maioria das igrejas hoje estão abandonando a escola bíblica dominical também, sem um programa adicional para suprir essa necessidade. Inclusive, Então, pastor, teve até uma turma lá da sim, igreja que Silene é professora. as crianças elas produziram alguma coisa para vender para missões. Elas se empolgaram e depois do término lá, elas colocaram a barraquinha e venderam. Elas fizeram chocolate, fizeram pulseiras, fizeram algumas coisas e venderam e tiraram uma boa oferta para missões. É um comércio bom Muito dentro do tempo, interessante, né? viu? Esse comércio não é. Verdade. Porque é um comércio com a finalidade, né? A abençoar a vida de outras pessoas, não é um comércio voltado para o bem-estar de uma ou duas pessoas, mas com um olhar muito de generosidade, né? De colocar as Correto. crianças para trabalharem, para ajudar, não é, pastor? Essas outras Já está pessoas. inserido, né? Já está inserido no propósito, que é o mais importante, né? Não é o fato de vender, mas o porquê vender, para Por que que vender, vender? o objetivo. Exatamente. Isso é saudável, isso é muito Com saudável. certeza. E já vai inculcando aquilo que a gente Exato. produziu, aquilo que a gente está vendendo, ele tem um destino, que é um missionário, que é missões. Então tem que começar desde cedo. E tem que ter estratégias nesse sentido, porque não é só falar, mas tem que pôr para fazer alguma coisa, né? A gente faz a Festa das Nações, aqui que é tudo voltado para missões. Todo mundo é inserido nesse projeto, desde o pequenininho, vamos dizer assim, da Coerp Kids, que são dos menorzinhos, até os mais velhos, entra todo mundo com o mesmo propósito. Quer dizer, todos ali dentro da igreja vão acabar falando a mesma linguagem nesse Sim. propósito. Então, isso é importante, porque aí o Aham. pai ele vai levar o filho para casa depois, falando, tá vendo? O projeto que nós fizemos, tudo aquilo que nós vendemos, tudo aquilo que foi feito, foi para missões. Então, é do Aham. pequeno até o grande. Então, toda a família ela fica inserida no propósito. Isso é muito importante também. Exatamente. Exatamente. Então, quando a igreja, né, ela tem esse olhar, né, e ela coloca em ação, né, com toda certeza, ela vai continuar sendo uma igreja que vai influenciar, né, as novas gerações a continuar pensando e a continuar se movendo nessa direção, né? Fato é que ainda existe muitos campos para serem alcançados, muitos, e está se passando uma geração que é, doou bastante as suas vidas, né, para esse trabalho e que a gente precisa urgente, né, tá montando essas estratégias para poder envolver os mais novos a pensar e a trabalhar no reino de Deus.
Agora, pastor, não basta só o trabalho dos professores, né? É preciso ter, assim, uma parceria com os pais. Os pais precisam também estar incentivando os seus filhos, né? Porque só os Uhum, professores aí acabam ficando só ali e não expande, né? é verdade. Porque a gente também tem dentro de casa hoje, né? Porque aí onde entra, né? O conforto, o materialismo, hoje leva muitos pais a pensarem em relação aos seus filhos muito na direção de uma boa profissão para ter uma boa remuneração, né? Então, se os pais eles não têm esse olhar voltado que, claro, não é só voltado para a questão do ministerial, do envolvimento ali na igreja, né? Porque a gente sabe que vida cristã ela não está associada somente a isso, ela está, ela faz parte da nossa vida num todo, né? Mas se um pai desde cedo não começa a trabalhar com o filho nessa visão de que ele pode estudar para ser um médico, mas que essa profissão não é somente para ganhar dinheiro, mas que o objetivo dela é poder também ser um cristão que vai influenciar, né, nessa sociedade, que vai, é, é, através da profissão dela, né, também está trabalhando para esse rei, para esse reino, né? Se isso não é inculcado desde cedo, então acaba perdendo sentido, né? Os nossos filhos acabam voltando o coração mais para a questão mesmo do financeiro e para o bem-estar e deixa a obra que precisa ser feita de lado. Eu falo, Silene, que a tarefa, né, que deveria o maior incentivo precisa vir exatamente de dentro de casa. A igreja dá suporte, né? É igual a convenção nossa, né? As convenções batistas, né? Elas podem até dar suporte para as igrejas, mas são cada igreja local ali que tem a sua gerência e que vai fazer a coisa funcionar, né? Pode vir o melhor suporte da convenção se as igrejas locais elas não se moverem nada feito, não é? Então, a mesma coisa é relacionada às nossas famílias. A igreja pode ser a melhor igreja se as famílias não tiverem um olhar bem consciente, nada feito também. Muitos desafios nós temos, não temos? Muitos, né? Então, a gente precisa, né, de vez em quando, fazer isso que nós fizemos agora, dar uma olhada no passado, né? Buscando esse incentivo de pessoas que até já partiram, mas que se doaram, né? Para que isso gere no nosso coração uma gratidão, né, a Deus e também às pessoas que trabalharam e um incentivo a gente continuar trabalhando, né? E uma vez que a gente faz isso, a gente precisa então agora mobilizar alguma coisa ali aonde nós estamos inseridos para podermos também influenciar outras pessoas. Tudo bem? Vocês querem ainda externar mais alguma coisa ou quer que eu já finalize? A palavra está com vocês. Pastor, só uma dúvida. Vai ter que fazer o resumo do livro. A gente consegue como livro? Esse e-book que está aqui é do livro ou da aula? Não, esse é o material da aula, né? O pastor Paulo, ele disse que na biblioteca tem, né? Eu vou estar postando para vocês direitinho e aí vocês dão uma olhada na biblioteca do seminário, tá bom? Esse slide que você mostrou pra gente tá no conteúdo do e-book ou não? Ou você vai Tá. disponibilizar ele pra gente? Se vocês quiserem também eu disponibilizo tranquilamente. Posso Disponibilize colocar então. aqui, vou colocar para vocês aqui, né, é, aqui no grupo do WhatsApp, tá? Mas o conteúdo ele é todo retirado desse e-book que já foi disponibilizado pelo seminário. Mas vou postar os meus slides também, viu? Certinho, obrigada, pastor. No mais, gente, foi um prazer estar com vocês, revê-los, conversar, né? Aprender junto é sempre bom. Rever meus amigos e amigas, né? Muito bom. Rever Vicente aí na reta final também é muito bom, né? Vicente aí, ó, filho da Dani e do Wagner.
É sempre bom a gente estar junto, aprendendo, é sempre bom a gente ter essas conversas, né? É por isso que eu gosto sempre de, no final, né, de cada tempo, a gente parar um pouco, refletir, conversar, porque eu acho que nesses momentos a gente está nessa troca, né, de ensino um para com o outro e de incentivo de um para com o outro. Então é sempre bom reencontrar vocês. Eu espero que eu tenha ajudado em algum aspecto, né, nas minhas deficiências, mas espero ter contribuído com vocês no dia de ontem, no dia de hoje, e dizer que eu, como pessoa, estou à disposição de vocês, tá? Para a gente poder continuar conversando, crescendo juntos e nessa busca de ver o reino do nosso rei avançando cada dia mais, porque para isso nós fomos chamados, né? Para sermos filhos do rei. Amém? Deus abençoe. Um abraço. Vocês têm 30 dias para entregar o trabalho. Se não entregar, vocês perdem na minha matéria, tá bom? Então, vocês têm 30 dias. Eu vou estar, quando chegar Pastor, mais próximo, eu vou estar dando os avisos lá para vocês não esquecerem, para que vocês mandem o trabalho, eu corrija e mando as notas para a secretaria. ô pastor Jânio, por favor, não esqueça de tirar a foto do livro, não, por favor, Sim, porque no seminário, se tiver, eu acho que vai ter só uma cópia para a gente poder ver se consegue achar baixar aquele PDF, né? Ou adquirir de outra forma. pronto, eu vou Ei, estar vendo e pastor, ajudando. Cleudson, mas aí eles têm facilidade de baixar o livro Ele PDF. tentou e não conseguiu ainda. Não Ah, conseguiu, não, isso? Não, então se tivesse, eu já estava aí, já tinha já, disponibilizado para a gente, com com certeza. certeza. Mas não tendo essa Ei, possibilidade. pastor Jânio, e se só tivesse a cópia, como é que nós vamos fazer, meu irmão? Beto, que você me chama. Vamos conversando, tá? Vamos conversando durante a semana, a gente resolve esse problema. Isso não vai ser um problema para o nosso trabalho, tá bom? É porque, tipo assim, para a gente não perder tempo no prazo que o senhor está dando aí, a não ser que se Deus te visitar e você colocar aí 60 dias. Aí o senhor vê qual Aí a eu fiquei melhor sem forma. palavras. Estou emocionado. Gente, Deus abençoe, viu? Sim, pastor Ezio. Essa é a Giane. Se não for a Giane, não tem. Isso. A nossa Gente, Deus abençoe, um bom final de semana para vocês, tá? Que Deus abençoe a vida de vocês e da família de vocês também. Um abraço. Amém. Um Fiquem abraço na a paz. todos. Tchau. Deus Amém, abençoe. abraço. Bom final de semana. Deus abençoe mais, Amém. Patinho. Obrigado. A paz a todos. Paz. Amém, graça e paz. Amém. Graça Que e bom ver paz. você aí, Nilza. Amém. Jeane, Deus abençoe. glória a A paz, Deus, pastor. A saudade. paz, colega. Beijo.